Este é o mapa do mundo, e em branco você pode ver a Antártica, no sul do globo. O que você não pode ver no mapa é como o lugar é frio. Outra coisa que você não pode perceber pelo mapa é o número de descobertas que estão acontecendo na região fria. Apesar da dureza do meio ambiente, os cientistas estão trabalhando duro na Antártica, e muitas das coisas que eles descobriram são aterrorizantes. Neste vídeo nós trazemos para você as descobertas mais aterrorizantes e novas sobre a Antártica. Para apreciar as descobertas científicas neste vídeo, é importante conhecer alguns fatos sobre a Antártica. O continente da Antártica constitui a maior parte da região antártica e é o quinto maior continente em termos de massa terrestre. Isso significa que a Antártica pode engolir tanto a Oceania quanto a Europa. E enquanto nós chamamos a Antártica de continente, ela não tem um único país, mas 7 países tentam reivindicar diferentes partes do continente. Eles são a Nova Zelândia, Austrália, Noruega, França, Reino Unido, Chile e Argentina. Como você já deve saber, a Antártica é o lar do gelo. Ela é dominada pela folha de gelo antártica, o maior pedaço de gelo do planeta. Curiosamente, o gelo cresce significativamente na superfície de cerca de 3 milhões de quilômetros quadrados, ou 1,2 milhão de milhas quadradas para 19 milhões de quilômetros quadrados, ou 7,3 milhões de milhas quadradas no inverno. E se não houvesse gelo na Antártica? Como seria o continente? Você teria uma península gigante e um arquipélago de ilhas montanhosas, conhecidos como Antártica Menor, e uma única grande massa terrestre do tamanho da Austrália, conhecida como Grande Antártica. A Grande Antártica, ou Antártica Oriental, contém rochas mais antigas, ígneas e metamórficas, enquanto a Antártica Menor, ou Antártica Ocidental, inclui rochas mais jovens, vulcânicas e sedimentares. A Antártica Menor é a parte do Anel de Fogo, que se refere a uma área tectonicamente ativa ao redor do Oceano Pacífico. A atividade tectônica é o que leva a terremotos e vulcões. Na verdade, o Monte Erebus, encontrado na ilha Ross da Antártica, é o vulcão mais ativo do sul da Terra. Mas é claro, há gelo na Antártica, o que a torna um clima extremamente frio e seco. Se você passar o inverno na costa do continente, você terá que suportar temperaturas que variam de menos 10 graus Celsius a menos 30 graus Celsius. No verão, você pode chegar a cerca de 0 graus Celsius, mas isso pode aumentar para 9 graus Celsius. No entanto, quanto mais longe você for para a Antártica, mais fria ela fica. Nas regiões montanhosas e interiores, a temperatura pode cair abaixo de 60 graus negativos no inverno e 20 graus negativos no verão. A temperatura mais fria já registrada na Terra foi de menos 89,2 graus Celsius pela estação de pesquisa Vostok da Rússia. Você não pode respirar esse ar frio sem danificar permanentemente os seus pulmões. E enquanto a Antártica é conhecida por ser um lugar de gelo, ela na verdade é também uma sobremesa. O continente recebe apenas 50 a 100 milímetros de água por ano, e a água não é nem mesmo chuva, é apenas neve. Um outro fato que você deve saber sobre a Antártica é que, não importa onde você viva nela, ela afeta você. A região antártica tem um papel importante nos processos climáticos. Ela é uma parte integrante do equilíbrio térmico da Terra. O balanço de calor, também chamado de balanço energético, é a relação entre a quantidade de calor solar absorvida pela atmosfera da Terra e a quantidade de calor refletida de volta ao espaço. A Antártica tem outro papel importante no seu bem-estar. Como ela contém muito gelo, que é mais reflectivo que a Terra ou a água, a Antártica reflete uma grande quantidade de radiação solar longe da superfície da Terra. O que isso implica é que a perda de gelo no continente significa um desastre para o planeta. Os cientistas dizem que, à medida que a superfície de gelo diminui, o planeta absorve mais radiação solar, causando um equilíbrio térmico desigual ligado ao aquecimento global, o período atual de mudanças climáticas. No entanto, aqui é que se torna interessante. Os cientistas da NASA descobriram que as mudanças climáticas realmente causaram a formação de mais gelo na Antártica. A explicação é o novo padrão climático causado pela mudança. Estes padrões criam um forte padrão de vento chamado vórtice polar. O efeito dos ventos de vórtice polar é que eles baixam as temperaturas na Antártica. Isto tem sido construído em intensidade nas últimas décadas, até 15% desde 1980. A questão, no entanto, é que nem todas as partes da Antártica estão experimentando este efeito, e algumas partes estão realmente experimentando o derretimento do gelo. Em qualquer dia você encontrará entre 1.000 e 5.000 pessoas na Antártica. Estes não são nativos, porque não há tribos indígenas na Antártica, mas cientistas de pesquisa e outros trabalhadores ligados a diferentes estações que operam na região. Agora vamos mergulhar completamente em algumas das descobertas assustadoras que eles fizeram. A mais recente e emocionante é a descoberta de um mundo escondido sob o gelo da Antártica. Os cientistas que encontraram o submundo relataram arrepios porque eles simplesmente não esperavam descobri-lo.
Este ecossistema estava florescendo a mais de 1.600 pés abaixo da superfície do continente gelado. Os cientistas encontraram um habitat subterrâneo secreto, escondido sob a plataforma de gelo de Larsen. A plataforma de gelo de Larsen é uma camada de gelo flutuante e úmida, presa à costa leste da Península Antártica, que produziu o maior iceberg do mundo no ano passado. Fotos de satélite mostraram um sulco incomum na plataforma de gelo, perto de onde se encontrava com a Terra, e os pesquisadores identificaram a característica peculiar como um reef de superfície. A tripulação, então, perfurou cerca de 1.640 pés ou 500 metros abaixo da superfície do gelo. Eles foram capazes de completar a perfuração usando uma poderosa mangueira de água quente que lhes permitiu alcançar a câmara subterrânea onde se encontrava o mundo escondido. Quando os pesquisadores enviaram uma câmera através do túnel gelado para a caverna, centenas de pequenas manchas na água obscureceram a alimentação de vídeo. Os cientistas sentiram que havia um problema com o equipamento, mas quando reorientaram a câmera, eles perceberam que a lente estava sendo inundada por pequenos crustáceos conhecidos como anfípodos. Eles não previam isso porque não esperavam nada disso tão profundamente abaixo da superfície. Especialistas há muito suspeitam que a Antártica está escondendo uma extensa rede de rios, lagos e estuários sob o gelo. Mas até agora, essas características têm sido pouco estudadas. Eles não sabiam se esta rede hospedava vida, o que torna a nova descoberta ainda mais importante. Foi como ser o primeiro a entrar em um mundo escondido. Enquanto isso, havia mais surpresas esperando pelos cientistas. Quando eles enviaram sua câmera para o rio, a equipe ficou chocada ao descobrir que a caverna parecia completamente diferente do que eles haviam imaginado. Os pesquisadores esperavam que o teto da câmara fosse liso e plano. Mas, ao invés disso, o que eles viram foi um teto que era muito irregular e apresentava muitas ondulações íngremes. A caverna também era muito mais larga perto do telhado. Uma outra descoberta inesperada que eles fizeram foi que a coluna de água no subsolo se dividiu em 4 ou 5 camadas distintas de água que estavam fluindo em direções opostas. Eles foram forçados a mudar seus modelos anteriores do ambiente. Essa não é toda a surpresa que os cientistas tiveram com esta expedição. A equipe tinha chegado acima do rio enterrado apenas alguns dias antes da erupção do vulcão Runga Tonga Runga Rapai, em Tonga, que se despedaçou. A explosão maciça causou ondas de pressão que tocaram a atmosfera terrestre como um sino, e os sensores que os pesquisadores haviam colocado na superfície do gelo registraram ondas de pressão similares se movendo através da câmara subterrânea. Ver o efeito do vulcão Tongan, que entrou na erupção a milhares de quilômetros de distância, foi bastante notável. Ele lembrou aos cientistas que nosso planeta está seriamente conectado. Antes da gente prosseguir, vamos responder rapidamente a uma pergunta que pode ser interessante para pessoas interessadas em aviação. Podemos sobrevoar a Antártica? Embora a resposta seja teoricamente sim, há várias razões pelas quais você não vai querer fazer isso. A primeira é a condição climática. Como a gente já mencionou, a Antártica tem um clima hostil e condições climáticas perigosas. Ela tem algumas das temperaturas mais extremas do mundo e leva meses de treinamento especial para preparar as pessoas para simplesmente permanecerem no continente. É claro que você pode descongelar um avião que voa pela Antártica para prepará-lo para o próximo voo, mas poucas companhias aéreas querem fazê-lo porque custa centenas de milhares de dólares. O processo também é complicado porque você tem que prestar contas dos sistemas cruciais de aquecimento elétrico. E também tem que se preocupar com questões de visibilidade. Graças às quedas de neve, o continente geralmente tem pouca visibilidade. E cuidado, porque é muito perigoso pilotar um avião durante a nevasca. É difícil para os pilotos manterem uma comunicação constante com autoridades em terra. As tempestades também são um fator a ser considerado. Você não consegue nem mesmo encontrar a infraestrutura necessária para voos na Antártica. Não tem torres, aeroportos, etc. Portanto, você está mais ou menos sobrevoando o oceano, embora o oceano seja melhor por causa da melhor visibilidade e das rotas de voo. Finalmente, outra séria preocupação são os campos magnéticos. As regiões polares produzem campos magnéticos que interferem com as ferramentas de navegação magnética de uma aeronave. Entretanto, se você puder voar a Antártica, você levaria cerca de 16 horas para ir da Austrália para a Antártica e para a Argentina. O voo diretamente sobre a Antártica levará cerca de 10 horas. Curiosamente, os aviões sobrevoam regularmente o Polo Norte. Por exemplo, voos de Dubai para Los Angeles ou Nova York o levarão sobrevoando o Polo Norte. A próxima descoberta que os cientistas fizeram na Antártica pode literalmente resolver problemas que estão fora do mundo. Se você está interessado em Marte, uma nova descoberta na região gelada da Antártica pode ajudar os cientistas a resolver um mistério marciano. A descoberta envolveu um mineral conhecido como jarosita. É uma substância frágil e marrom amarelada que foi descoberta pela primeira vez em Marte em 2004, quando o rover Opportunity da NASA rolou sobre camadas finas do mesmo. A descoberta fez manchetes porque o jarosita precisa de água para se formar, juntamente com ferro, sulfato, potássio e condições ácidas. Como estes requisitos não são facilmente satisfeitos em Marte, os cientistas começaram a procurar uma maneira de explicar como o planeta vermelho veio a ter o mineral em abundância. Alguns pensaram que poderia ter sido deixado para trás pela evaporação de pequenas quantidades de água salgada e ácida.
Entretanto, o problema com a teoria é que as rochas alcalinas do basalto na crosta de Marte teriam neutralizado a umidade ácida. Outra ideia foi que o Jarosita nasceu dentro de enormes depósitos de gelo que poderiam ter coberto o planeta bilhões de anos atrás. À medida que as camadas de gelo cresciam com o tempo, a poeira se acumulava dentro do gelo. Isso pode então ter sido transformado em Jarosita dentro de bolsões de lama entre cristais de gelo. Embora seja plausível, o processo nunca havia sido observado em nenhum lugar. Enquanto isso, de volta à Terra, você pode encontrar Jarosita em pilhas de resíduos que foram expostos ao ar e à chuva, mas não é comum. Então ninguém esperava encontrá-lo na Antártica, e o cientista que o encontrou não estava nem mesmo caçando por ele. O que ele procurava eram minerais que poderiam indicar ciclos da idade do gelo dentro das camadas de um núcleo de gelo de 1.620 metros de comprimento, que registram milhares de anos de história. Mas o núcleo de gelo mais profundo, ele conseguiu encontrar partículas de poeira que ele pensou que poderiam ser Jarosita. Para confirmar a identidade do mineral, o cientista e seus colaboradores mediram como ela absorvia as radiografias. Ele também examinou o grão sob poderosos microscópios eletrônicos, confirmando que era Jarosita. As partículas também estavam visivelmente rachadas e desprovidas de bordas afiadas, indicando que tinham se formado e erodido devido a ataques químicos em bolsas de gelo. Essa descoberta sugere que Jarosita se forma do mesmo modo em Marte. O pesquisador agora quer usar núcleos antárticos para investigar se os antigos depósitos de gelo marciano eram caldeirões para a formação de outros minerais. Ele afirma que o Jarosita mostra como as geleiras não eram apenas máquinas de entalhar terra, mas poderiam ter contribuído para a composição química de Marte. Agora, como a Antártica está coberta de gelo, você esperaria que em todos os lugares houvesse um branco brilhante, não é? Mas na verdade você vai encontrar um iceberg listrado com algumas cores brilhantes na Antártica, onde você os encontra. Eles parecem muito diferentes do resto da paisagem. Então, como se formam estes icebergs coloridos? Parecem doces. O próprio iceberg é criado quando grandes pedaços de gelo se rompem das geleiras e começam a flutuar em águas abertas. Esses enormes pedaços de gelo contêm água doce pura, porque as geleiras são construídas a partir da neve que cai sobre o continente antártico por milênios. Esse pedaço de gelo flutuante da água doce então interage com a água do mar abaixo dela. E é essa interação que causa esses tipos de cores deslumbrantes nos icebergs. Isso é o que acontece quando a água do mar é atraída para as profundezas dessas plataformas de gelo pela corrente oceânica e se torna super resfriada e congela até a base da plataforma de gelo. Então, como esse novo gelo é formado a partir da água do mar que contém minerais de matéria orgânica, ele transmite uma variedade de cores e texturas ao iceberg. E quando é dividido em forma pelo vento e pelas ondas, as diferentes camadas coloridas se desenvolvem com padrões impressionantes. Eles ficam listrados em uma profusão de cores. Os visitantes têm cores marrom, preto, amarelo e azul no gelo da Antártica. As cores realmente contam com uma história porque indicam que o gelo se formou. Como você olha aí para um iceberg normal, ele parece branco porque pequenas bolhas presas dentro dele se espalham com a luz em todas as direções. Mas então, eles têm também essas listras azuis. Quando uma fenda na camada de gelo se enche de água derretida e congela rapidamente, nenhuma bolha se forma. O gelo, que é livre de bolhas, tem uma coloração azul que é devido ao mesmo fenômeno de luz que tinge o céu. O comprimento dessa onda faz com que ele se espalhe, e então uma camada de água salgada do mar pode congelar na parte inferior, se for rica em algas, e formar uma faixa verde, com tons como marrom, preto e amarelo, e naturalmente por sedimentos que também são pegos à medida com a camada de gelo flutua, descendo em direção ao mar. Muito antes do nosso tempo, a Terra era um lugar selvagem na Antártica. Isso é uma evidência desses tempos extremamente ásperos. Imagine só, há cerca de 9.000 anos, quando muitos dos seus ancestrais usavam peles de animais ao invés de confortáveis tecidos que a gente tem hoje. Se você olhasse para o céu, você seria hipnotizado pelo céu do norte, cheio de luz cintilante, mas não fique muito encantado, porque o que está acontecendo é super mortal. O que você está vendo é uma tempestade solar, e os isótopos químicos indicadores de altas pontuações encontrados na Antártica sugerem que uma das tempestades solares mais maciças já ocorridas por volta de 7.176 a.C. O evento descrito aqui criou variedades radioativas distintas de berílio e cloro na atmosfera, e estes isótopos caíram no chão, junto com a queda de neve sazonal anual. Então se tornou preservado em camadas de gelo antigo. Os cientistas dizem que a causa foi quase certamente uma tempestade solar de prótons, elétrons e íons, que são conhecidos como partículas energéticas solares, ou SCPs. No entanto, explosões de raios gama galácticos e supernovas são capazes de deixar uma assinatura química semelhante no gelo. Os pesquisadores agora examinaram pontuações de vários projetos na Groenlândia e na Antártica, uma tarefa difícil e demorada, mas eles compartilharam as descobertas em núcleos de gelo de ambas as regiões. Eles viram evidências de eventos em setembro que são conhecidos por terem ocorrido
em 993 ou 994 ou 774 e também em 660 a.C., que estão todos associados a tempestades solares. Além destes, eles encontraram evidências de outro grande evento SCP que nunca foi contabilizado antes. Agora ocorreu em cerca de 7.176 a.C., ou cerca de 9.200 anos atrás. Mas o que aconteceria se uma tal tempestade solar ocorresse hoje? Seria um show de terror, porque as consequências devastadoras trariam uma escassez de energia, levando a um apagão total. A radiação danificaria os satélites, o tráfego aéreo e tornaria muito perigoso para os astronautas, que ficariam presos no espaço, ficariam muito doentes por causa da radiação. A sua rede de celular móvel desapareceria. Enquanto isso, uma coisa que continuaria confundindo os cientistas é o tempo da tempestade solar. A tempestade ocorreu durante a fase de silêncio, conhecida como o mínimo solar do ciclo de atividade solar de 11 anos. Quando as tempestades solares são improváveis, então elas estão avisando que a avaliação de risco atual não leva essa possibilidade em conta. As tempestades solares ainda estão ativas e podem danificar redes de energia, criando correntes elétricas inesperadas que superam um transformador de rede. Uma dessas foi a tempestade de Halloween de 2003, que apagou partes da Europa por várias horas e danificou transformadores da África do Sul. Outra tempestade solar intensa, em 1989, aconteceu em toda a província canadense de Quebec. No entanto, empresas de energia elétrica souberam dos riscos de tempestades solares nos últimos anos e endureceram os equipamentos contra danos causados pelas tempestades. A Antártica pode ser um lugar frio e implacável, mas isso não impede de estar no centro da teoria da conspiração. Isso se deve à descoberta de um objeto em forma de pirâmide na Antártica. Algumas pessoas têm dito que eles foram construídos por alienígenas. Antes de descartar essas afirmações, lembre-se que a verdade às vezes é mais estranha do que ficção. Mas o que exatamente está acontecendo na Antártica com essa pirâmide? Na verdade, a Antártica é o lar de gloriosas cadeias de montanhas envoltas em gelo glacial. Se você olhar para elas por tempo suficiente, você pode começar a notar um estranho padrão geométrico. Alguns destes picos têm uma forma estranhamente perfeita de pirâmide. Esta particular pirâmide de montanha não tem sequer um nome formal, mas é um dos muitos picos encontrados nas montanhas de Ellsworth, descobertos pelo aviador americano Lincoln Ellsworth durante um voo de 1935. Você mesmo pode ver a montanha no mapa usando as coordenadas 7958-3925S-8157-3221.W. Da parte sul das montanhas Ellsworth tem a Heritage Range, que é conhecida por seus extraordinários fósseis, incluindo os do período Cambriano Trilobite, de mais de 500 milhões de anos atrás. Esta montanha não é contada pelos padrões planetários, mas quando você acredita que é uma pirâmide construída por humanos ou alienígenas, sua altura de 4.150 pés é de repente impressionante. Colocando as teorias da conspiração de lado, como esta montanha sem nome ganhou a sua forma de pirâmide? Nós temos que agradecer a erosão do descongelamento, que aconteceu aí quando a neve ou a água preenche essas rachaduras dentro de uma montanha durante o dia. E quando cai a noite, a temperatura também cai, a neve congela e se expande, fazendo com que as rachaduras cresçam. Quando isso ocorre inúmeras vezes, pode levar à criação de rachaduras maiores que podem eventualmente causar a quebra de seção inteira da rocha. Estas forças provavelmente também moldam outras montanhas piramidais fora da Antártica, incluindo aí o chifre metálico nos Alpes da Europa. Olhando para esta montanha na Antártica, você verá que 3 dos 4 lados parecem ter se erodido mais ou menos na mesma velocidade. Isso sugere que já saiu tão uniformemente que o tipo de rocha é bastante uniforme. Em outras palavras, a montanha sem nome é provavelmente toda uma camada rochosa, o que não é surpreendente, uma vez que não é uma montanha muito grande. Mas e quanto ao quarto lado? Bem, você pode chamar esta de ovelha negra da família. Ao invés de descer como as outras que são aí e tem o quarto lado, ela se estende para o leste, subindo em direção a terrenos ainda mais altos. A erosão não foi tão forte naquele lado. Qual é a última coisa que você esperaria encontrar na Antártica? Você acabou de dizer porco? Se sim, você está errado. Cientistas descobriram recentemente porcos na Antártica durante um censo marinho do sul da Antártica. Esse porco é menos conhecido, é o Sea Pig. Os Sea Pigs, na verdade, não são de verdade porcos, mas um tipo de pepino do mar que se parece muito com porcos, com suas pernas inchadas e corpos rosados de forma oval. Eles são extremamente fascinantes. Pepinos do mar são uma espécie de derme de um grupo de animais marinhos que inclui ouriços do mar e estrelas do mar. Eles não são encontrados apenas na Antártica porque eles vivem em todos os oceanos do mundo. Na verdade, em algumas áreas, eles compõem mais de 95% do peso total dos animais no fundo do mar. Apesar da sua abundância, a maioria das pessoas nunca verá um Sea Pig porque eles vivem nas partes mais frias do mar oceânico. O seu nome científico é Scauterplanes. Eles têm de 5 a 7 pares aí de pernas.
Essas pernas ambulantes são apêndices operados hidraulicamente que podem ser inflados e esvaziados para se moverem. Eles têm partes ligadas à cabeça que parecem antenas de tamanho excessivo, mas na verdade são os pés. Eles podem ajudar a se locomover para também, inclusive, detectar a próxima refeição saborosa com a ajuda de sensores. Falando em refeições, o que esse porco come? Você não vai gostar da dieta deles, porque esses sea pigs ficam vasculhando lama em busca de escória. São porcos de depósito que são alimentados por tribais, significando que eles consomem pedaços de plantas e animais em decomposição encontrados na lama do mar profundo. Suas bocas têm um anel de tentáculos de alimentação que costumam peneirar através da lama e se agarrar ao alimento. Os porcos são atraídos por comida que caiu recentemente da superfície do oceano, como um cadáver de baleia. Os cientistas acreditam que não tem outra razão para isso. É o fato de que todos são atraídos pelo mesmo alimento, pois quando tem uma baleia em decomposição, outros grandes animais encontram uma multidão de porcos marinhos reunidos para se banquetear. Entretanto, quando eles se reúnem, eles fazem algo em comum. Todos eles enfrentam a mesma direção. Novamente, não tem nenhuma razão especial para isso, mas o alimento que todos eles vão querer é onde tem a sua próxima refeição. Todos eles vão enfrentar a mesma direção, pois eles sentem o cheiro de um animal em decomposição e também, inclusive, parasitas, incluindo pequenos caramujos e crustáceos, que abriram buracos em seus corpos hospedeiros e se alimentam deles internamente. A maioria dos organismos passa sua vida em uma posição vertical, mas com a Antártica sendo um lugar onde coisas estranhas são encontradas, você não ficaria surpreso ao encontrar organismos que existem de cabeça para baixo. As anêmonas do mar devem se sentar no fundo do oceano usando seu disco basal para descansar em um recife de coral ou areia. Entretanto, os geólogos na Antártica descobriram uma enorme anêmona marinha pendurada de cabeça para baixo na plataforma de gelo de Ross como uma aldeia de fantasmas. Os cientistas não estavam nem mesmo procurando uma nova vida quando tropeçaram nestas criaturas. Eles só estavam fazendo pesquisas sobre as correntes do Polo Sul usando um robô submarino operado remotamente. Estas anêmonas receberam o nome de Edward Ciela Antrillae. E realmente, após o programa em que os pesquisadores estavam originalmente, as anêmonas são animais marinhos predadores distantemente relacionados a corais e medusas. Os cientistas implantaram um robô conhecido como submergível capaz de navegar sobre o gelo e fazer imagens nas águas sob a plataforma de gelo de Ross. O robô usou uma furadeira de água quente para fazer um furo de 850 pés através da plataforma de gelo antes de pousar em águas abertas. Os cientistas estavam esperando encontrar água a esta profundidade. A câmera do robô revelou um inesperado e surpreendente vislumbre neste mundo subterrâneo que consiste em uma incomum e levemente única comunidade biológica marinha dominada por anêmonas que vivem dentro de tocas. Nesta superfície inferior, nesta parte mais alta, a câmera conseguiu capturar de 10 a 1000 destas anêmonas nunca antes capturadas. As anêmonas imediatamente dispersaram do robô, mas os cientistas foram capazes de prender algumas delas e trazê-las para sua estação. Isso deixou os cientistas satisfeitos por duas razões. Esta foi a primeira vez que eles reportaram animais assim no gelo. Foi também a primeira vez que os cientistas descobriram anêmonas desse gênero Edward, também conhecidas como Burren anemonas. As anêmonas brancas têm alguns centímetros de comprimento quando completamente estendidas e suportam de 20 a 24 tentáculos. Vamos ouvir o que você acha sobre a Antártica na seção de comentários abaixo.